A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste quarto trimestre do ano de 2021, estudando lições bíblicas baseadas na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8 deste trimestre, lição que tem como título Paulo, o discipulador de vidas. Convidamos a todos os ouvintes da Rádio Libertadora FM 96.3 para nos acompanhar agora neste programa, como também os telespectadores da TV AD, canais 8 e 38, e os internautas que nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então nós vamos estudar hoje, nesta lição de número 8, a respeito do discipulado, como é que Paulo fazia e trabalhava essa questão do discipulado. O textuário da nossa lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 40 e 41, que diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então essa expressão aí, confirmando as igrejas, mostra aí a importância que tinha o discipulado no ministério do apóstolo Paulo. Ele não se preocupava apenas em evangelizar, em plantar igrejas, mas ele queria, que essas igrejas crescessem, ele queria que esse povo crescesse no discipulado. A verdade prática diz assim: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então, nós como igreja do Senhor, mais do que formar crentes, nós temos a responsabilidade de formar discípulos de Jesus, formar seguidores de Cristo, formar pessoas com o caráter de Cristo. Então, o objetivo geral da nossa lição de hoje é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Então, no tópico 1 da nossa lição, nós vamos relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. No tópico 2, nós vamos salientar a integralidade da missão no discipulado, que é pregar e ensinar. E no tópico 3, vamos ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Muitas pessoas, quando falam sobre a missão da igreja, alguns acham que a missão da igreja é apenas de pregar o evangelho, proclamar a palavra de Deus, aumentar a igreja em quantidade. Outros já enfatizam mais a questão da doutrina, do crescimento qualitativo. Mas essas duas coisas não são antagônicas. Deus quer que a sua igreja tanto cresça em quantidade, como também cresça em qualidade. Por meio do cumprimento da ordem de Jesus dada lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, por meio do cumprimento desta ordem de Jesus, a igreja cresce em quantidade. Ela vai evangelizar, vai ganhar almas para Jesus e vai crescer quantitativamente. Mas isso não é contrário ao crescimento qualitativo. O crescimento qualitativo é o doutrinamento, é o ensinamento da palavra de Deus ao povo. Então, por meio do cumprimento da ordem de Jesus, dada lá em Mateus 28 e 20, dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, por meio do ensinamento da palavra de Deus, por meio do discipulado, a igreja cresce em qualidade. Então, nós temos que sempre pensar que a missão da igreja tanto consiste na pregação, como também no discipulado. Não podemos enfatizar
demais um aspecto desta missão em detrimento de outro. Então, o discipulado é um processo essencial, importante em todas as igrejas plantadas, em todas as congregações, e Paulo assim fazia, para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Quando a pessoa se converte a Cristo, ela nasce de novo, ela é uma nova criatura, é declarada santa posicionalmente, só que essa pessoa, uma vez salva, ela ingressa no processo de santificação progressiva, no qual o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela para poder aperfeiçoar nela o caráter de Cristo, para que ela cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o discipulado é um processo permanente de aperfeiçoamento dos santos. Tópico 1 da nossa lição: Paulo e o discipulado bíblico. O discipulado bíblico, o princípio do discipulado na igreja primitiva, baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Então, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha aí a ordem e o imperativo de Jesus. Vão, ou como em outras traduções dizem, e indo, quando vocês forem, vocês façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, observe que no versículo 19, Jesus disse: vão e façam discípulos. E como é que se faz discípulo? No versículo 20, ele ensina: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, se faz discípulo mediante o ensino, se faz discípulo mediante o doutrinamento dos novos convertidos, mediante a instrução do povo na palavra de Deus. E é importante a gente entender que discipulado não se resume apenas a 13 aulas do curso de discipulado que normalmente as igrejas ministram durante um trimestre aos novos convertidos. Todos os crentes, todos nós, vivemos diariamente neste processo de discipulado, para que a gente assim possa imitar a Cristo todo dia. O apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. E mostrava por meio de exemplo. Ele disse: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo, porque o discípulo é um seguidor. O discípulo é aquele que segue o seu mestre, imita o seu mestre, ele coloca em prática os ensinamentos do seu mestre. Então, o apóstolo Paulo, como diz o tópico 1.2 da nossa lição, ele foi um discipulador, não somente um evangelizador, mas também um discipulador. E ao longo das suas cartas, nós vemos o apóstolo Paulo com um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. O apóstolo Paulo, ele era um discipulador, um doutrinador, um pastor, não somente na teoria, mas também na prática. Ele conhecia a doutrina, ele conhecia os fundamentos da fé, mas também vivia essa palavra. E é fundamental, nós que somos professores da escola bíblica dominical, nós ensinamos a palavra de Deus e por meio do nosso ministério a gente contribui bastante para a formação de discípulos na igreja, porém nós não ensinamos apenas com a nossa voz, com a nossa exposição da palavra de Deus, mas nós ensinamos também por meio do exemplo, por meio da nossa vida, Então, conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática.
Então isso é fundamental. A ortodoxia, a doutrina correta, temos que conhecer e ter compromisso com ela, mas da mesma forma temos que conhecer, defender e praticar a ortopraxia, a prática correta. Porque doutrina correta sem a vivência, sem a obediência e sem a prática fica infrutífera, é uma ortodoxia morta. Então, meus irmãos, assim encerramos o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo, rapidinho, já já a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aqui queremos mandar a paz do Senhor para todos os professores, professoras e superintendentes da Escola Bíblica Dominical da nossa cidade, do estado do Rio Grande do Norte e de todo este nosso Brasil, que nos acompanham semanalmente. Louvado seja Deus pelo trabalho de Escola Bíblica Dominical em nossas igrejas. Já nesse período pós-pandemia, estamos funcionando as classes normalmente separadas e glórias a Deus por tudo. E você que é professor, que é superintendente da Escola Dominical, o seu ministério, o seu trabalho na igreja é de fundamental importância para o discipulado. Nós estamos estudando hoje na Escola Dominical a lição de número 8, lição que tem como título Paulo, o discipulador de vidas. E os pastores das igrejas, os professores da Escola Bíblica Dominical, os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, professores não somente de adultos, mas de jovens, adolescentes, juniores, primários, todo o departamento infantil, todos os professores da escola dominical são discipuladores de vidas, são pessoas que Deus usa no ministério do ensino, da docência, e alguns no ministério de mestres para ensinar a palavra de Deus, para formar discípulos, seguidores de Cristo. O tópico 1.3 da nossa lição de hoje fala a metodologia de Paulo para o discipulado. A partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Então, como é que Paulo trabalhava? Ele foi um missionário transcultural, pregava de cidade em cidade, em vários países diferentes. E normalmente ele começava o trabalho de evangelização a partir das sinagogas judaicas, mas logo, quando as primeiras pessoas iam sendo convertidas e apareciam as perseguições, os judaizantes começavam a persegui-lo, normalmente expulsavam eles da sinagoga, eles iam se reunir em outros locais e ali Paulo, por meio da proclamação do Evangelho, ele ganhava almas para Jesus e aqueles recém-convertidos eram diariamente ensinados e doutrinados pelo apóstolo Paulo neste processo contínuo de formação de discípulos, de discipulado, e Paulo começava a ensinar a palavra de Deus. Então, tinha cidades que o apóstolo Paulo permanecia mais tempo, tem a cidade que ele permanecia menos tempo. Aqui destacamos as cidades de Corinto e Éfeso. Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, então ele não somente ali ganhou almas para Jesus, mas passou ali 1 ano e meio fortalecendo a fé dos irmãos, discipulando, doutrinando os irmãos, fazendo discipulado. Já em Éfeso foram 3 anos. Em Éfeso foi um tempo bem maior, de 3 anos. Então, cada igreja, cada situação tem uma necessidade diferente e, assim, o obreiro ele vai avaliando
a necessidade de cada igreja, de cada local. Como o apóstolo Paulo não era um obreiro residente em apenas uma cidade, ele tinha esse ministério itinerante, ele não podia ficar o tempo todo naquela cidade. Mas, por exemplo, ele enviou obreiros da sua confiança, obreiros preparados para continuar o trabalho dele. Então, lá na ilha de Creta, já tinha crentes novos convertidos em vários lugares, já haviam igrejas recém-plantadas em vários lugares, várias cidades da ilha de Creta, e Paulo ele envia a Tito para a ilha de Creta para que Tito coloque em ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabeleça presbíteros para liderar e doutrinar e discipular aquelas igrejas. Então o apóstolo Paulo ele se preocupava. Então, irmãos, não é só ganhar alma para Jesus, não é só evangelizar, tem o pós, tem o depois, e o depois, o pós é sempre, é permanente. Então Paulo ele não podia ficar muito tempo naquelas cidades, mas ele enviava obreiros para dar continuidade àquela obra, para discipular aqueles irmãos. Então ele enviou Tito para a ilha de Creta, inclusive dando responsabilidade a Tito para consagrar pastores, presbíteros, para cuidar daquele povo. Paulo também enviou Timóteo a Éfeso. Paulo passou 3 anos em Éfeso, mas depois enviou Timóteo a Éfeso para pastorear a igreja de Éfeso, para doutrinar a igreja de Éfeso, combater os falsos mestres, porque o discipulado se faz a partir da ministração da palavra de Deus. Então ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. É muito importante que o discipulador, o ensinador, o mestre, o docente, a docente, aquela pessoa, o pastor que vai guiar espiritualmente aquele povo, vai discipular aquele povo, é importante que seja uma pessoa madura na fé. Então, além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Então, é muito importante esse trabalho, no trabalho de discipulado, de confirmação dos novos convertidos, é fundamental que o discipulador, que o guia espiritual deste povo, ele cuide desse povo como uma mãe cuida de um recém-nascido, como os pais cuidam de uma criança indefesa que precisa de um cuidado especial, permanente, diário. Então é necessário também que haja esse cuidado com os novos convertidos. Tópico 2 da nossa lição: o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Então, o ponto de partida aqui é a proclamação do Evangelho. A igreja que não evangeliza, ela não cresce. A igreja que não evangeliza, ela não está cumprindo a ordem de Cristo. É natural, é esperado, Deus espera, Deus quer que a sua igreja cresça em quantidade. Por isso que ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, através do cumprimento deste aspecto da grande comissão, de Marcos 16 e 15, Atos 1 e 8, por meio do cumprimento da responsabilidade de evangelizar, a igreja cresce em quantidade. Se a igreja não evangelizar, ela não vai crescer em quantidade. E a gente vê na palavra de Deus, no livro de Atos, que a igreja primitiva, ela evangelizava. Evangelizava e, consequentemente, ela crescia. No primeiro dia ali de inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas, aproximadamente 3.000 almas, aceitaram a Jesus como Salvador após a pregação de Pedro. E a igreja continuou fazendo a obra de Deus. Diz a Bíblia em Atos 2 e 47 que eles louvavam
a Deus e tinha a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, aqueles que iam sendo salvos, aqueles que se convertiam, se integravam na igreja e assim aumentava sempre cada vez mais o número de crentes daquela igreja. Atos 5,14 diz que aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Então, assim era o crescimento quantitativo da igreja. Porém, a igreja não somente deve crescer quantitativamente, mas deve crescer qualitativamente. É o que nós falamos há pouco tempo. O mesmo Jesus que disse, ide e pregai, o mesmo Jesus também disse, ide e façam discípulos. Ide e faça discípulos. Então, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, não pode estar dissociado de Marcos 16 e 15. Jamais. Então, a grande comissão tem aí esse aspecto. Por um lado, é a pregação do evangelho, o crescimento quantitativo. E de igual importância é o crescimento qualitativo, é o discipulado, é o doutrinamento desses novos convertidos, né? Fazer discípulo, disse Jesus em Mateus 28, 19 a 20, que fazer discípulo consiste em ensinar a palavra de Deus para eles, né? Então, é fundamental que a igreja dê continuidade a esse trabalho e faça discípulos de todas as nações. E se faz discípulos ensinando. E é importante que o pastor da igreja local, o presbítero, o pastor, o líder, que pastoreia a igreja local, se dedique a ambas as tarefas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, Paulo disse, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Observe aí, irmãos, especialmente os que se esforçam em duas coisas, na pregação da palavra e no ensino. Então, não pode estar dissociada uma coisa da outra. A igreja local deve ter em toda a sua programação tanto atividades evangelísticas como atividades de doutrinamento, de discipulado, de ensino da palavra de Deus, porque é na igreja local onde se realiza o discipulado. O discipulado do crente não é nas redes sociais. O discipulado do crente não é no YouTube, na internet. O discipulado do crente é na igreja local, junto com os demais servos e servas de Deus, recebendo a orientação. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 adiante, diz que Deus estabeleceu na igreja pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, é fundamental esse trabalho na igreja local. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um bloco do programa EBD em Síntese. Vamos fazer o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, agora o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, estudando a lição de número 8, lição que tem como título Paulo, o discipulador de vidas. Estávamos no final do bloco anterior falando que esse trabalho de discipulado, de doutrinamento dos crentes, de ensinamento da palavra de Deus, a igreja é realizado na igreja local. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade. Neste processo de discipulado, exige não somente o ensino, exige não somente a exposição da palavra de Deus, mas consiste também da admoestação, da disciplina. É fundamental que a gente entenda essas coisas. Exige essa comunhão, essa coinonia com os demais crentes para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, como diz
a palavra de Deus. Discipulado, como diz aqui no subsídio teológico da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, o discipulado é mais que uma aula ou um conjunto de lições que transmitem conteúdo doutrinário. Então isso é fundamental. Discipulado não é somente você ter algumas aulas ou um conjunto de lições que transmitem conteúdo doutrinário. Discipulado é um trabalho árduo, longo e às vezes até sacrificial. É um trabalho de acolhimento, integração, acompanhamento, aconselhamento e orientação espiritual. Então é um trabalho contínuo que todos nós devemos nos envolver na igreja local, e esse discipulado precisa acontecer para todas as faixas etárias na igreja. Ele é importante para forjar o caráter cristão e formar pessoas que imitem a Cristo em suas vidas. O tópico 3 da nossa lição: o discipulado com pessoas de outras culturas. O que é que estava acontecendo ali na época do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era judeu e bastante conhecedor da lei judaica e dos costumes judaicos. Mas o apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, para pregar o evangelho, discipular pessoas em outras culturas, em outros países, fazer isso com os gentios. E quando apóstolo Paulo iam para aquelas cidades, para aqueles países, pregar o evangelho, ele, como eu já falei há pouco tempo, normalmente começava o trabalho numa cidade pregando nas sinagogas judaicas, pregando aos seus irmãos judeus, a pessoas da mesma cultura. Evidentemente que ali ele pregando o evangelho, ele defendia que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias e que a salvação era somente pela graça mediante a fé em Cristo, independentemente das obras da lei. E com isso ele normalmente arranjava muitos inimigos, muitos judeus ficavam com raiva dele porque ele pregava que agora estamos debaixo de uma nova aliança, de um novo testamento no sangue de Cristo, e que só a fé em Jesus era suficiente para salvar, não precisava mais das obras da lei. Então ele fazia assim, pregava e tinha muitas dificuldades, tinha muitos problemas culturais, pregava também para os gentios, e as igrejas recém-nascidas eram igrejas compostas de judeus e gentios. E essas igrejas, vamos dizer assim, misturadas, de judeus e gentios, tinha ali uma certa diversidade cultural, Todas aquelas regras da lei judaica, tudo aquilo era muito estranho para os gentios, tudo desconhecido deles. Os judeus já estavam acostumados com aquelas regras. E aí, o que fazer? Então houve muita dificuldade no início, porque os crentes de origem judaica, eles tinham uma tendência a continuarem agarrados na lei de Moisés, a continuarem guardando e agarrados naqueles rituais cerimoniais, naqueles ritos cerimoniais da lei. Já os gentios que se convertiam a Cristo, eles não tinham nada disso. Então eles achavam que só Jesus era suficiente. Então quando esses povos, dessas duas culturas, judeus e gentios, convivendo juntos na igreja, como fazer? Porque os crentes de origem judaica diziam que para os gentios serem salvos, tinham que circuncidar e guardar todos os costumes judaicos. Já os gentios diziam que não era necessário, porque só Jesus era suficiente. Apóstolo Paulo e Barnabé, eles pregavam que só Jesus era suficiente, não precisava desses circuncidar. Então houve toda uma polêmica ali no início da igreja primitiva, porque esses judaizantes queriam impor os costumes da lei aos gentios. E esse assunto foi levado para a igreja em Jerusalém para decidir e deliberar sobre esse assunto.
O colégio apostólico dos 12 apóstolos ficava lá em Jerusalém, era a igreja mãe de todas as demais, e foi convocado ali um concílio, ou assembleia, ou convenção ministerial, no qual os apóstolos, juntamente com os presbíteros da igreja, eles debateram mesmo. Se você ler lá Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vocês vão ver, que houve um intenso debate, cada um defendendo a sua posição, e depois daquela convenção ali, eles tiraram ali uma deliberação dizendo que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais encargo algum aos gentios, a não ser que eles se abstenham da prostituição, da idolatria, da carne sufocada. Então, foi importante aquela deliberação ali para que houvesse uma boa convivência entre judeus e gentios. Então, quando a igreja ela prega o evangelho em outras culturas, quando ela realiza missões transculturais, quando o missionário sai do seu país e vai para um país muito distante, ou vamos dizer assim, com uma cultura bastante diferente da sua cultura de origem, tem aí o choque cultural, e o missionário transcultural, ele precisa saber lidar com essas coisas, saber lidar com pessoas de diferentes culturas, porque tem aspectos da cultura que são neutros, nem são malignos nem benignos, são neutros. Tem coisas da cultura que refletem a pecaminosidade do homem, que reflete o grau de distanciamento que aquele povo vive das coisas de Deus. Então isso nós não podemos aceitar. Mas tem coisas que são apenas características da cultura, que não são boas nem más, apenas revelam a diversidade cultural que existe na Terra. Então, a igreja precisa entender, a igreja de cada cidade, a igreja de cada país precisa entender essa diversidade cultural que existe no planeta Terra, no mundo de Deus. Nós temos crentes com diferentes costumes, diferentes tradições, e aí a gente tem que avaliar tudo com base na palavra de Deus, para que a gente possa entender que tem princípios bíblicos que são inegociáveis, são supraculturais, estão acima de qualquer cultura. Os crentes de qualquer cultura têm que obedecer e seguir aqueles princípios bíblicos fundamentais, inegociáveis. Mas tem aspectos da cultura, do costume, que não são pecados, são apenas características que diferem da nossa. Então, algumas coisas de um outro país podem parecer estranho para mim, como também algumas coisas do meu país são estranhas para pessoas de outros países. Então, aqui, já partindo para o fechamento da nossa lição, tópico 3.3, o discipulado numa cultura diferente. O discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Então nós temos que identificar em cada cultura, em cada povo, os aspectos positivos e negativos daquela cultura. Temos que identificar coisas que têm fundamentação bíblica e coisas que são antibíblicas. Então é preciso que fique muito claro para nós que tem princípios bíblicos que são inegociáveis. Nós não podemos submeter a Bíblia à cultura das pessoas. Pelo contrário, devemos submeter a cultura à palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer ensinamento, cultura ou costume de qualquer cultura de qualquer povo. Então, isso é importante para que, assim, a gente, no processo de evangelização e discipulado, a gente não promova sincretismo religioso, não misture as coisas. O evangelho é puro, é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Muito bem, meus irmãos,
chegamos assim ao final de mais um programa EBD em Síntese, estudando hoje essa lição sobre o discipulado. Que Deus abençoe você, todos os professores da Escola Dominical. Vamos continuar servindo a Deus nesse ministério de ensinamento da Palavra de Deus. A Escola Dominical é um departamento importante da igreja que contribui poderosamente para o discipulado cristão, para a formação do caráter de Cristo na vida das pessoas. Deus abençoe a todos, obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.